Olá, olá. Como estamos? Tava ajustando aqui uma coisinha que eu precisava ajustar antes. Também minha cadelinha tava enlouquecida. Isso. Vamos botar uma radiozinha, um aviso. Câmera na tela, amarelo. Aí, diazinho torto, mais torto, mais torto. Fizemos operações aqui, ó, bem curtinhas. Deixa-me, inclusive, fazer uma outra coisinha aqui. Vou botar o meu pincel atômico digital, que vale a pena. Vale a pena para desenhar. Vamos lá. Então, fizemos operações aqui, tentamos algo aqui, não deu certo. Tentamos aqui, depois eu mostro por que eu fiz ali, por que eu saí. Mas assim, cara, dia torto. Dia bem torto. Vamos afastar aqui um pouquinho, ó. Olha ali. Olha que dia torto. Vou abrindo para baixo. Dá uma olhada nos 60 minutos que a gente precisa observar a direção, né? Ah, muito importante isso também. Vamos voltar para cá. Vamos mostrar aqui, ó. Se você não sabe nada, absolutamente nada, ou não tem ideia do que eu vou falar aqui, de choque, BOS, temos uma sugestão aqui, choque, BOS, setups de Joseph James, operações em TICs, deem uma olhada nesse vídeo. Se você já opera na renda variável, se já operou como pessoa física, usa a plataforma, blá 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 blá, dá uma olhada nesse Aprenda Fundamental, é bem importante. Tô na academia. Cara, é bem importante porque ele te mostra o caminho das pedras desse setup. E se você não sabe nada sobre isso, nada sobre renda variável, não sabe como começar, dá uma olhada na minha playlist. Eu tenho uma playlist ali, Como se tornar um trader. Assiste aquela playlist, pega uma canetinha, estuda aquilo ali. Vem comigo nessa incrível aventura. Aí estamos falando sobre os 3 demônios do day trade: medo, ganância e FOMO, medo de ficar de fora. A pirâmide que a gente utiliza aí, ó, utilizando sistema solar. E aí, ó, o suco de mini índice. O que é o suco de mini índice, né? Bancos, Petro, Vale, juros futuros. É isto. Comigo. Vem comigo. Ah, vamos dar uma olhadinha aqui nos 60 minutos então, tá? E aí vamos dar uma olhada nesse ponto principal aqui, que é o suco de mini índice que eu acabei de mostrar ali. O suco de mini índice nos diz que ele tá meio torto, né? Por que ele tá torto, né? Porque Vale e Petro estão empurrando esse cara para cima, juros futuros estão para cima também, né? Então a gente quer que juros futuros fiquem para baixo e que o suco de mini índice para cima. A gente tem uma confluência. Agora Vale e Petro empurrando para cima, apesar de que Vale tá 0,7, né? Ih, capaz de capotar isso aí, hein? Bancos estão para barro, né? A gente tem que dar uma olhada também nos candles diários ali. Como é que estão se portando esses candles? Como é que está o IFNC? Que essa foi a dica de Garrett. O IFNC é o resumo do suco do mini índice, do Ibov, né? Tá para baixo. Os caras estão querendo realizar hoje. Aí o mercado fica meio complicado, a gente não sabe o que fazer, né? Ponto e tal e coisa. Mas aí aqui, ó, a gente está observando aquele primeiro movimento lá, desde aqui até aqui, ó. E aqui foi onde parou efetivamente o pullback, ó. Aqui foi onde parou o pullback. Então, parando o pullback aqui, a gente replica essa terceira perna proporcional à primeira. Então, a gente tem um alvo lá em cima, um pouquinho mais curto, porque eu dei uma ajustada naquela amplitude ali da primeira perna. Eu peguei ela exatamente de onde fechou o dia 30 de março e botei com o gap até lá. Então, a gente tem um gap aqui para ser fechado do dia 2 de março e nós temos esse gap aqui aberto entre o dia 30 e 31 de março. Então, esse mercado fica assim porque, assim, geralmente ele vai buscar o fechamento de um gap, né, cara? E a gente tem um gap de 2 de março lá em cima, junto de um movimento medido, de uma confluência que eu vou mostrar de um range e da rotação do pêndulo. Então, assim, todos os caminhos levam para a alta, mas ele não está fazendo essa alta com uma elegância, né? Ele está querendo violinar.
Joseph James chama isso de um mercado desbalanceado, um mercado que é legal a gente não ter interesse. É bom aprender a operar, e hoje eu operei com uma certa maestria, mas não é um mercado que a gente possa investir muito tempo, entendeu? Vamos para os ticks. Aqui estão os ticks. E aí, por que diabos a gente opera em ticks? Operamos em ticks porque ticks refletem volume financeiro. Se você não sabe nada do que eu estou falando, dá uma olhadinha nesse vídeo de novo. Esse vídeo, se você tem uma base da renda variável e já operou com pessoa física, observa ou aprenda o fundamental. Ali vai ter as dicas de choque BOS e os setups de Joseph James que eu uso e por que eu uso ticks, tá? Mas basicamente é assim, ó, ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro, nunca direção. 60 minutos e diário a gente vai ver uma direção. Eu oriento no mini índice 25 mil ticks para a gente identificar ranges e rotações de pêndulo e suportes e resistências, e a gente vai operar em 10 mil ticks, lá que a gente vai procurar por padrões para fazer uma entrada orquestrada. Aliado ao setup de Joseph James, que são esses 4 aqui, ó, Crown Reversal, Pullback, Força, principalmente Bull e Bear Trap para a gente fugir do risco bem rápido. Também falo sobre a minha constituição de trading, é bom você ter a sua, esta é a minha está redigida aí, é bom a gente ter uma constituição de trading, faz bem para nós, faz bem, é aquela história, regras não são sugestões, a gente precisa seguir regras, se a gente não seguir regras, provavelmente a gente vai quebrar. Dito isso, aqui estão os ticks, tá? E a gente opera em ticks por causa disso. Então, tentamos um ataque aqui, não deu muito certo, se a gente for mapear choque BOS, a mudança da característica do preço e a quebra da estrutura para fazer operações, ó, dá uma olhada. Eu tive receio, viu, de operar ali naquela abertura. Tentei fazer uma operação imaginando que ele ia dar-lhe uma pedrada para o alto. Então, no momento que ele quebrou essa estrutura, eu tomei uma posição, que ele tentou várias vezes. Não andou, eu consegui coletar aqui 200 pontos, depois ele voltou. Metade dos meus contratos fechei em 200 pontos na tampa e outra metade me fechou no break-even. Tá tudo certo, não tem problema. Não vou chorar por causa disso. E aí eu sentei nas minhas mãos, mas eu já sabia, e esse foi meu grande erro, eu já sabia que ele iria mudar a característica do preço para passar a ser vendedor aqui. Eu vi esse movimento acontecendo. No momento em que ele muda a característica do preço e na sequência quebra a estrutura, a entrada estava aqui. Garrett também fez essa operação. Eu não fiz. Eu tive medo. Eu resolvi ficar líquido e esperar um movimento melhor, porque eu estava entrando por onde? Isso mesmo, o contrário dos 60 minutos do diário, que é comprador. Então, entrar contra o sentido de mercado. Nessas pedradas de alta que ele está dando, nessas violinadas, eu prefiro não entrar. Se fosse um pouquinho mais em cima, mais próximo da VWAP, se o setup tivesse fechado nessa região aqui, eu faria. Aqui tem risco. Por que tem risco? Porque esse cara perde esse negócio aqui, violina, vai lá para cima da VWAP e depois capota. Aí ele te limpa. Entendeu? Então tinha risco. E teve risco, porque ele abre a operação, vai lá em cima buscar um stop, volta, vai lá em cima de novo, volta, vai lá em cima de novo, volta, vai lá em cima. Então se tu entrasse aqui, olha o calor que tu ia passar. Eu ia coletar aí 700 pontos direcionais, muito tortos, não direcionais, na verdade. E aí aqui, quando ele voltasse, sim, eu mapeei isso aqui, ele ia voltar e ia te deixar aqui com 175 pontos, meu louco. Então, assim, risco máximo. Não quis operar esse cara aqui. Esperei esse próximo movimento aqui, ó, próximo da VWAP, ó. Vou botar mais um pouquinho pro lado para ficar melhor e aproximar mais. Vamos ver se a gente consegue ver. Então, o que eu fiz aqui? Mapeei a mesma oportunidade. Notem que nesse movimento aqui, ó, esse safadinho violinou, né? Tá vendo? Onde é que era o último pivô validado depois dessa queda? Aqui. O que ele faz? Violina, vai lá pro alto, diz que é comprador violento e vende de novo e perde o fundo. Aqui já fica difícil pra caralho, porque o stop desse troço aqui para entrar, por exemplo, numa violinada, cacete. O stop desse cara aqui para entrar nessa violinada aqui são meros 880 pontos. Aí fica ruim para nós, entendeu? A gente não quer arriscar tanto assim, cara. É porque a volatilidade aqui dos 12 minutos tá no máximo em 585 pontos. Agora, né?
E nos 60 minutos tá em 1.100 pontos. Então, assim, cara, não tava valendo a pena arriscar nesse ponto aqui. Não era o risco que a gente queria, entendeu? E aí a gente espera a mudança da característica do preço nesse ponto aqui. Assim que ele muda a característica do preço, a gente espera por uma quebra de estrutura. É aqui que eu tomei posição, na verdade, tá marcado errado. Eu tomei posição. Com 200 pontos eu saí com metade dos meus contratos e coloquei no break-even. Deixei ele andar próximo da VWAP. Quando ele chegou próximo da VWAP, fiquei esperando. Quando ele voltou dessa maneira, eu fechei na mão. F4 fecha na mão. Fechei na mão essa caralha. E foi isso que eu fiz. E só isso aqui, meus amigos, só este movimento aqui, meus amiguinhos, me rendeu, deixa eu mostrar para vocês quanto que me rendeu. Me rendeu 8%. 8%. Vocês acreditam? 8%. Só que foi hoje, vamos ver se vai abrir aí. Ó. Foi hoje, ó. Foi hoje. Essas foram as minhas operações. Tentei aquela lá que eu mostrei pra vocês. Tentei a outra. No mês, meus amigos. No mês. Nós estamos bem. Nós estamos bem. Nós estamos aqui, ó. O meu mouse, ele gosta de me tirar. Ó. No mês, isso aqui reflete, esse movimentinho aqui do mês reflete 28,23% de lucro sobre a minha garantia. Lucro líquido, já está descontado aí os custos. Então, notem que eu não tomei nenhum stop ainda em abril. Não tomei stop. Não tive prejuízo em abril. Não tive. Teve um cara que me tirou o tempo uma vez lá, quando eu vi a Pana Clear, o cara me tirou um tempo. Só por isso aí eu já entendi tudo do teu setup. Eu fiz, inclusive, uma live em homenagem a ele, mostrando que eu não tinha tomado nenhum stop. Então tá aqui também. Felipezinho, se você estiver aí, dá uma olhada, Felipezinho. Estamos aí no dia 7 de abril e eu ainda não tomei stop, Felipezinho. E a conta é real, tá vendo aqui? A conta é real, ó, genial. Só apaga os valores, porque às vezes me dá azar, entendeu? Eu não gosto de mostrar os valores, mas tá aí. Tá bombando. Já faço meu jabá aqui também, ó. Eu tenho também uma tabelinha, eu sou programador também. Eu tenho uma tabelinha, agora eu parei. Tem uma tabelinha também que calcula o imposto de renda, calcula a DARF, dá para fazer a declaração do imposto de renda aqui. E aí aqui tá a minha renda, aqui tá meu saldo aqui, ó. Positivo, em cima da minha garantia, ele gera DARF. E aí, por exemplo, se você teve 5 dias de gain e depois, sei lá, teve mais vários dias de loss, e no total, na verdade, você teve gain no mês, ele vai ajustar aquele 1% retido na fonte e vai dar desconto lá naquela DARF mensal. Legal. Mas voltando aqui, vamos lá. Fizemos essas operações e não fizemos mais nada. Por que não fizemos mais nada? Porque a gente sabia que essa aqui era uma operação legal, muito risco. E essa aqui seria provavelmente a melhor, porque já eram 11 horas da manhã. Não pegou esses dois, meu amigo? Fecha a conta, joga para trás e deixa para o próximo dia, entendeu? Eu mapeio aqui todas as entradas para procurar uma confluência de Joseph James. Boa visão? Aqui daria, ó. Só que daí aqui, cara, ele não tinha. Eu sempre tomo como prioridade choque BOS, a mudança da característica do preço seguido da quebra da estrutura. Tem que ter uma confluência do Joseph James nesse meio aí. Abaixo disso, eu não tomo mais como prioridade o setup de Joseph James puro. Né? Então aqui nós temos 2 tentativas falhadas. Ó. Uma tentativa, 2 tentativas. Aqui nós tínhamos um setup de Joseph James. Só que ele não tinha mudado a característica do preço ainda para ser comprador. Então, cara, eu desconsidero esse tipo de entrada. Foi uma bela de uma entrada, né? Mas esse setup solto, sozinho, sem a confluência de choque BOS, não funciona muito bem. Os futuros do Piniquins não funcionam.
Isso aqui em Nasdaq, ouro, prata, petróleo, cara, S&P, o cara apavora nesse tipo de operação. E aí o volume financeiro entra nessa jogada. Operar em TIX nada mais é que observar volume financeiro. Só que assim, usar só isso aqui, a longo prazo vai te quebrar. Vai te quebrar. Tu vai usar o stop da volatilidade e o take da volatilidade. Na maioria das vezes ele vai fazer isso aí e vai perder. Entendeu? E vai lá e vai buscar um fundo maior ainda para depois dar a pedrada para cima. Então, eu preciso da confluência de choque. Eu tenho que ter esse cara aqui. Eu tenho que ter a mudança da característica do preço, na sequência a quebra da estrutura. E se tiver um setup de Joseph James, meu amigo, tá melhor ainda. Mas se não tiver, eu vou tomar como prioridade a mudança da característica do preço e a quebra da estrutura. Por quê? Porque isso nada mais é do que um pivô verdadeiro e falso. Entendeu? É falso? É verdadeiro? Ali era verdadeiro. Outras vezes é falso. Aí tu tá nessa operação aqui, ó. Sacou? E aí ele faz o seguinte, ó. Ele vem, ele faz as duas tentativas falhadas nessa história aqui. Vem pro alto, vem aqui, diz que vai, capota e perde. E aí tu toma o teu stop. Entendeu? Então tem que ter esse cara aqui, depois esse e depois o setup de Joseph James. Se quiser utilizar ele aqui, ó, ele tinha aqui, mas já estava muito alto, né? Podia testar na VWAP. Duas tentativas falhadas. Tenta uma, vai lá embaixo, tenta virar, tenta duas, vai lá embaixo, toma uma posição aqui. Aí tem uma confluência desses caras para andar esse ponto aqui. Aqui, vamos ver quanto que ele entregaria. Teria que usar um stop aqui, né? Vou usar um stop de 1 para 1 aqui, ó, 428. Ó, 428 ele ia tirar no 1 para 1 aqui, ó. Essa vela aqui. Na sequência, eu vou voltar na tua carta. Eu vou botar no break-even e te tirar na metade dos outros contratos. Mas é assim. Cara, a vida é assim, entendeu? Isso aqui tem a probabilidade, a gente estuda, mas a gente não pode esquecer o fermento desse bolo, que é a aleatoriedade. Aleatoriedade. Eu já vi isso acontecer muito mais do que não acontecer, mas é aleatoriedade. Eu tô buscando aqui o movimento. Deixa eu pegar aqui o meu desenho aqui, ó, que eu tenho. Eu tô buscando um movimento desde segunda-feira. Só que assim, tu acha que ele quer entregar? Não, ele não quer entregar. Deixa eu buscar aqui minha pasta. Buscar esse movimento aqui, porque eu conversei sobre esse movimento esses dias. Aqui. E, cara, ele simplesmente não quer entregar esse movimento, mas eu tô estudando esse movimento aqui, ó. Tô estudando exatamente esse movimento aqui. Acredito que ele vai fazer esse movimento, que eu falei nos 60 minutos, né? Por que a gente não busca direção nos ticks? Porque a gente precisa buscar por entradas. Aí lá nos 60 minutos, 12 minutos, 25 mil ticks, a gente busca a direção dessa história, entendeu? Mas eu acredito que ele vai fazer esse movimento aqui. Ele tem esse movimento medido para fazer. Ele quer fazer esse movimento, entendeu? Não sei quando, mas ele vai fazer aí. Eu vou pegar essa pedrada aí. São 3 mil pontos. São 3,7 mil pontos. 1.000 pontos no mini índice dentro desse range. Aí ele cruza o range, faz a rotação desse pêndulo lá para cima, fecha o movimento medido da terceira perna proporcional à primeira e num dia tu faz um resultado do mês inteiro. Vai ter que ter culhão. E tem que ver o mercado fazer isso. Não adianta o cara ficar fazendo esses movimentos meia boca. Esses movimentos meia boca, é isso aqui que eu fiz. Sacou? Os movimentos meia boca, deixa eu afastar um pouquinho para mostrar lá. Movimento meia boca, tu entra em scalp, mano. Movimento meia boca, tu entra em scalp. Bota dinheiro no bolso e vaza desse mercado. Se ele quiser entregar, ele entrega. Se ele não quiser, tá show. Se eu tivesse colocado no break-even aqui, ó, saía aqui, botava no break-even, eu ia tomar, ó. Ele foi lá só buscar a minha entrada. Depois ele anda, depois ele dá-lhe uma violinada e stop. Mercado desbalanceado, extremamente perigoso. Mas é isso. Hoje me rendeu 8% da minha garantia. Estamos aí em 28% da minha garantia no mês. Excelente.
O mês para mim tá difícil. É terrível. Eu acredito que para todo mundo tá terrível. Voltando aqui, ó. Vamos botar 50 mil ticks para mostrar um pouco mais longe esse movimento aqui, ó. Pra gente enxergar aquilo ali que eu tava mostrando. A rotação do pêndulo, tá vendo? Olha até onde vai esse pêndulo. Tá vendo? Olha que delícia. Esse aqui é o range, ó. Ele não fez um breakout ainda, ele precisa chegar aqui. Para ele fazer um breakout pullback nesse range, ele vai ter que vir aqui, bater nesse cara aqui e aí perder. Ele já perdeu um ponto da quebra da estrutura e aqui seria o segundo ponto da quebra da estrutura para seguir vendedor. Aqui ele muda a característica do preço para passar a ser comprador a longo prazo. E aqui ele iria dar-lhe aquela violinada, né, que eu tinha falado ontem, né? Ele capota e vem, quebra aquela estrutura, dá-lhe uma violinada e fecha o movimento medido, fecha o pêndulo proporcional. Ó, aqui tá o pêndulo proporcional. A gente pega esse movimento aqui, ele fez para baixo. Provavelmente, por ele ser um mercado comprador, ele pode fazer para cima proporcional. Então a gente tem uma certa confluência. Vocês concordam? Vocês acham que eu tô louco? Não enxergam uma certa confluência nessa história aqui? Hã? Rotação de pêndulo. Fechamento do movimento medido. Fechamento de gap. E muita probabilidade desse cara fazer isso. Mas vai fazer sem um catalisador, sem uma notícia de grande impacto? Acho que não. Amanhã vai ficar também difícil. E na quinta-feira ele pode dar uma pedrada. Na quinta-feira tem IPCA, tem um monte de coisa interessante. E aí ele pode dar uma pedrada. Ou ele vai tentar fazer alguma coisa na quinta-feira, vai tentar gerar liquidez, fazer um movimento amplo, depois compensar ele. E na sexta vai fazer uma cesta que gosta de correr. É raro no Brasil? É muito raro. Nos Estados Unidos é bem frequente. Aqui é raro. Entendeu? E aí tu tem um alvo longo aqui, ó. E fechamento de gap com movimento medido, rotação de pêndulo. Por enquanto, sim, como tá, não tem volume financeiro para ele fazer nada. Vamos ver aqui, ó. 10 mil trades a gente busca as entradas. Tá vendo? Entrada que tem aqui, me explica. Vamos ver aqui a nossa... Todas as entradas, tá vendo? Quebrou a estrutura, mudou a característica do preço. Isso aqui é pura violinada. Como é que vai operar um negócio desse? Aí ele quebra a estrutura ali, ó. O que a gente quer? Mudança da característica do preço, seguido da quebra da estrutura. Então a gente quer o choque. A mudança da característica do preço é o primeiro ponto. Quebra da estrutura é o segundo ponto, para dar prosseguimento. Aí eu te pergunto, como é que tu vai entrar aqui nesse troço aqui? O mínimo de stop vai estar em 487. O mais seguro que ele pode buscar está em 1.000 pontos. Vai fazer uma operação dessa? Vai fazer bem no teu bolso, no teu coraçãozinho? Eu não vejo. Não vejo nem um pouco legal isso aqui. Então a gente fica de fora, a gente fica líquido. Vamos para os 60 minutos. Mini dólar. Dá uma olhada no mini dólar agora. Não queremos mais saber disso aqui, o suco de mini índice. Ó o mini dólar. Que gracioso. Que bandidão. Rende, né? 60 minutos a gente já enxerga um range, dá até para já marcar um range aqui, ó. Eu já vou marcar esse range aqui pra gente já ficar com esse range em estudo. Vamos marcar esse range aqui é importante. Tipo aqui, ó. Tá aí, ó. Vamos marcar esse range aí, ó. Ó, quebrou a estrutura. Onde que tá o último pivô validado nesse cara aqui? Vamos marcar ele, ó. Oh, meu Deus, Jeová de Deus. Que porra que eu fiz? Hã? Ah, tá. Tava desenhando. Aqui, ó, o último pivô validado. Perdendo esse fundo aqui, o último pivô validado passa a ser aqui, ó. Ele acabou
de mudar a característica do preço. Acabou não, já faz um tempo. Mudou a característica do preço. E aí ele só vai quebrar a estrutura para dar prosseguimento a esse movimento mais embaixo. Então, ele quebrou essa estrutura. Que é essa aqui. Ele dá prosseguimento aqui. O problema é que ele violinou, né, meu amigo? Simplesmente violination. Então, tá nesse rangezinho, quebrou a estrutura, só vai quebrar a estrutura agora quando ele perder aquele fundo. E a mudança da característica do preço passa a ser ali. Deixa eu só dar uma marcadinha aqui. Tá, ali mesmo. Fechou. É isso. Então, temos um range, meu amigo. Temos um range, a gente pode tentar, sei lá, se você quiser tentar a rotação dentro dos 60 minutos. Sério. Eu não sei por que ele faz isso, cara. Mas ele quebra o troço. E eu não faço ideia por que ele quebra, mas ele quebra. Rangezinho. Pode tentar uma aposta de rotação de pêndulo proporcional, tá vendo? Ele pode vir até aqui assim. Seria a proporção dele dessa entrada aqui, ó. É vendedor, né, cara? Olha onde está a média de 200. E eu sei, tem um gap lá em cima, mas é vendedor. E ele vende? Não, ele cai atirando esse maledeto. Cai atirando. Vamos dar uma olhada no diário aqui, ó. Tá dentro do canal, ó. E olha o que ele fez. Já voltou naquele fundo. Lembra que a gente estava observando aquele fundo para ele perder? Tá vendo o que ele fez? É lá embaixo. Volta. Agora ele teria que quebrar a estrutura para seguir o movimento para baixo. Se ele não faz isso, meu, e para aqui, ele vai tentar escapar desse canal para fechar gap, entendeu? Talvez retestar esse topo aqui bem definido, para só depois vender. Então aqui tu está basicamente vendendo fundo no dólar. Por isso esse risco, por isso esse range, por isso essa maracutaia dele toda aqui. Só isso. Tá difícil aqui de encontrar, talvez aqui, ó. Aqui. Assim fica mais justo. Mas é isso, olha onde está a média de 200 lá em cima. Olha onde tem um gap aberto, lá nos 5,60 e poucos. Média apontando para baixo, mas ele cai. Agora que a média está apontando aqui, não cai, cara. Ele cai atirando. É venda. Vamos para os estudos aqui, vamos dar uma olhada nesse maledeto. Ó. Vamos botar 5.000 tigres. Aí. Tá vendo o que o maledeto fez? Cara, ele quebrou a estrutura, ele mudou a característica do preço e agora ele pode quebrar a estrutura para cima. Essa estrutura já foi quebrada, agora a gente vai mudar ela para lá. Nunca a mudança da característica do preço é legal, porque isso aqui pode indicar uma reversão. Nunca. Ela nunca vai ser interessante. Ela sempre vai ser estranha. Tá vendo? Aí agora tá esmagado de novo, né? Então, aqui efetivamente ele vai quebrar a estrutura para dar um prosseguimento para alta forte para o dia. Ele já mudou a característica do preço nos 60 minutos, então ele já mudou esse cara aqui. E ele não quebrou a estrutura para dar prosseguimento à venda. Tá
vendo como ele está complexo? Tá vendo como esses alvos de quebra de estrutura e mudança da característica do preço estão muito próximos? Só que agora, como ele mudou a característica do preço nesse ponto aqui, esse cara já está com uma inclinação compradora. Felizmente, só que está dentro do range, como a gente viu lá, um range gigante. E aí, vai apostar? Porque se for para apostar, tu vai ter que comprar topo. Entendeu? Vou ver se ele vai segurar aqui a priori, se a gente mapear essas entradas aqui. Vamos dar uma olhada nelas. Muda a característica do preço. Quebra a estrutura. Onde está o último validado? Ali. Qual a probabilidade dele quebrar essa estrutura e seguir um movimento para baixo? Enorme, ele é vendedor a longo prazo. Mas ele também pode violinar e continuar o movimento de alta. A VWAP está dando suporte para ele. Vai fazer? Eu não apostaria. Não apostaria. Totalmente entrelaçado na VWAP há um tempo. Pode ser um momento de reversão? Pode. Pode ser. Mas aí é aquilo que vai entrar aqui, na quebra da estrutura da violinada, vai ter que botar 18 pontos de stop mínimo. Vai botar aqui, que ele pode buscar muito fácil, 12. Stop seguro, 22, 26. Embala na agulha, pode ser uma oportunidade, mas não tem volume financeiro. Aqui são 5 mil trades. Não tem volume financeiro. Olha fio. Sobe, capota, fio, capota, volta. Não gosto desse movimento. É um movimento interessante. Não é? Aí tá nesse puta range aqui, ó. Aí. Esse rangezinho aí, ó. Afastando a gente consegue ver. Tá vendo? Lembra daquela rotação? Isso aqui é gap, ó. Gap aberto. Gap. Aberto e sangrando. Desde 2 de março. Opa, viajei. Esse aqui 2 de 31 de março. Tem um muito maior lá pro alto. E aí o que tu pode fazer aqui é a rotação do pêndulo. Ele andou para cima nesse rangezinho aqui, ele pode andar para baixo. Não tem volume financeiro para fazer isso aí, meu amigo. E aí tu vai vender aqui no meio do range? Não, né? Não. Vai procurar por venda mais alto. Vendas aqui. Compras aqui. Entendeu? Nunca no range e nunca no meio do range. Tu vai apostar aqui, no meio do range, porra, vai correr risco, mano. Vai correr risco. Aqui, ó, de longe a gente consegue ver, ó, quebra a estrutura do negócio para vir para baixo. Mudança da característica do preço ou o pivô validado tá aqui. Quebra da estrutura vai acontecer só aqui. Comprar topo, amigão. Correr risco. Correr muito risco. É isso. Complexo, viu? Muito complexo. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like, me ajuda demais. Vem comigo nessa incrível aventura. Operar em ticks é demais. Oi, tô no positivo. Tá sendo excelente. À noite eu volto aí com as projeções para amanhã, para evitar as bolas curvas. A gente tem que estudar sempre, todo dia. Muito obrigado. Valeu.